Eu preciso medir essa peça aqui. Como é que eu faço? Aqui você precisa medir os diâmetros dessa furação, a posição dos furos, a largura das nervuras, alturas. Você vai precisar de vários instrumentos para fazer essa medição. Você vai precisar de paquímetros, micrômetros, blocos padrão para você referenciar a altura. Mas a melhor maneira seria você utilizar uma máquina tridimensional. Como você percebeu, para eu medir uma peça como essa, eu ia ter um monte de dificuldades. Eu ia precisar determinar diâmetros, ângulos, alturas, distâncias entre os planos, concentricidade, alinhamento e muito mais. E é claro, eu ia precisar utilizar diversos instrumentos e os erros normais do processo iriam se acumulando instrumento a instrumento usado. Isso sem falar no tempo que eu ia gastar para fazer tudo isso. Por causa disso, sempre existia uma preocupação muito grande com a medição tridimensional. E solução a solução, chegou-se à máquina de medir tridimensional. Você quer saber mais sobre isso? Então fique ligado, porque a nossa teleaula de hoje trata desse assunto. Hoje você vai ver os princípios da medição tridimensional. Vai conhecer ainda as máquinas de medir tridimensionais, seus componentes, seu funcionamento e seu uso em conjunto com o computador. Bem, enquanto a gente prepara aqui a nossa máquina de medir, você prepara por aí a sua máquina de pensar, porque a nossa teleaula está começando. Será que a gente pode representar essa peça de uma maneira tridimensional? Pode. Se você entendeu o que falou, pode. Como assim? Tito, tridimensional vem de três, e dimensional de dimensão. Quer dizer, 3 dimensões. Ou seja, essa peça ocupa um espaço em 3 dimensões. Comprimento, largura e altura. X, Y, Z. Tudo bem, Silva. Nesse cubo eu consigo entender, ó. Largura, comprimento e altura. Mas numa peça tão complexa assim... Bom, você pode ver essa peça e enxergar como sendo formada por um monte de pontos. Pois bem, então como é que eu vou representá-la nas 3 dimensões? Deixa eu ver. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bom, eu tenho esta peça em 3 dimensões que eu represento por X, Y e Z. Se eu pegar um ponto qualquer dela, eu posso representar este ponto por uma posição nesses 3 eixos. Este ponto tem uma posição em X, uma em Y e uma em Z. A interseção das posições dele nos 3 eixos me dá a posição deste ponto no espaço. E assim eu posso fazer com todos os pontos da peça. A máquina de medir tridimensional é conhecida como MMC. Ela usa o princípio da definição espacial através dos 3 eixos. A base dela é rigorosamente plana, e este corpo corresponde, neste sentido, ao eixo X. Este outro corpo desliza num eixo perpendicular ao eixo X, desliza no eixo Y. E tem um terceiro movimento deslizando assim, verticalmente e perpendicularmente aos eixos X e Y, que é o eixo Z. Na ponta do eixo Z aqui é acoplado um sensor especial que vai tocar a peça. Este sensor pode ser mecânico, eletrônico ou óptico. Ele vai tocando a peça em vários pontos e o movimento de cada eixo vai sendo registrado por um sistema de leitura eletrônico no mostrador digital. Tocando a peça, a posição em função dos 3 eixos vai variando. Bom, esse aqui é o seu Sérgio, ele é responsável pelo laboratório dessa indústria aqui. Então, seu Sérgio, como a gente viu, acoplado ali ao eixo vertical Z tem um sensor. E esses sensores podem ser de vários tipos, não é mesmo? Podem ser mecânicos, eletrônicos e ópticos. A gente usa algum dos tipos de acordo com a forma da peça, o tamanho, a posição e o grau de exatidão que a gente quer. Mostra pra gente os sensores mecânicos. Olha aqui, eles geralmente são fabricados em aço temperado. Para poder facilitar o contato, a ponta deles tem diversas formas. Olha aqui, cônica, cilíndrica, este tem uma esfera na ponta, este outro é o tipo disco. Uma vez que eles tocam na peça, eles têm que permanecer fixos para que a gente possa tomar a leitura no visor digital. Silva, como é que funcionam os sensores eletrônicos? Eles tocam a peça assim como os mecânicos. Só que eles são muito mais sensíveis. Quer ver uma coisa? Quero. Olha aqui. Bom, mas eles tocam a peça e acontece o quê?
Quando eles tocam a peça, a ponta de medição, mesmo por uma pressão muito pequena, se desloca num certo ângulo e produz um sinal elétrico e acústico que congela a indicação digital, mostrando o valor da posição do sensor em termos de coordenadas X, Y e Z. São essas posições que o mostrador digital vai mostrando. Mas e quando uma peça for muito pequena ou quando precisar medir um detalhe muito pequeno de uma peça? Como é que a gente faz? Bom, aí a gente vai usar os sensores ópticos. A gente vai usar uma imagem ampliada da peça ou de um detalhe da peça. Não entendi. Eu vou te explicar melhor. A gente acopla, da mesma forma que os outros sensores, um microscópio ou um projetor de centrar. Colocamos a peça e vamos ter a imagem ampliada daquilo que nós queremos medir. Aí, o procedimento é igual ao das medições com outros sensores. Os sinais que vão determinar as posições são elétricos e vão sendo dados pelo operador através de um pedal. Bom, já deu para conhecer um pouco sobre a máquina de medir. Agora, como é que a gente começa uma medição? Como é que eu posiciono uma peça, por exemplo? Para começar a medir, a gente tem que tomar uma série de cuidados, principalmente em relação ao posicionamento das peças, não é mesmo, seu Sérgio? É isso mesmo. Só que são cuidados em máquinas que não estão acopladas a um computador. A gente deve ir posicionando a peça até verificar o nivelamento certo, o alinhamento certo e deve determinar o ponto de origem da medição. E o que é esse nivelamento certo? O plano de referência da peça deve ficar paralelo ao plano de medição da mesa, no mesmo nível. Como é que a gente faz isso? A gente apoia a base inferior da peça nesta base aqui, que tem 3 suportes reguláveis que nivelam a peça. A outra etapa é o alinhamento, ou seja, a gente faz os eixos de referência da peça ficarem paralelos aos eixos da máquina. Assim, este eixo X paralelo a este aqui da peça. E este aqui, o Y, paralelo a este aqui. E o ponto zero pode ser qualquer um que a gente escolha, não é mesmo? É. A gente encosta o sensor num local da peça, zera e começa a medição da peça toda. Bom, com uma máquina de medir assim, eu diminuo em muito o tempo da medição. E não é só o tempo não, Tito. Comparado ao processo de medir com os instrumentos convencionais, com a MMC, eu tenho maior exatidão porque eu diminuo o erro acumulado. A leitura é mais simples e não exige nenhuma habilidade técnica especial. E ainda tem a facilidade de poder ser acoplada a um computador, que é um sistema de processamento de dados, e a uma impressora. Espera aí, Silva. Eu não me lembro de ter visto lá no laboratório nenhuma máquina de medir acoplada a um computador funcionando. Ah, é? Então vamos ver isso mais de perto. Olha aí que belo conjunto. O sensor da máquina de medir vai mandando as informações que definem as 3 coordenadas dos vários pontos da peça. Esses dados são recebidos pelo computador e trabalhados de acordo com o programa que está instalado no computador. De acordo com o programa, é possível fazer cálculos geométricos, o desenho em escala das peças e outras funções mais. São estes programas que permitem medir em diferentes planos da peça sem alterar sua posição, medir círculos, distâncias entre retas. O nivelamento e o alinhamento são feitos sem que seja necessário tocar fisicamente a peça. O computador e o programa fazem as compensações e realizam com rapidez e eficiência estes processos. Quer dizer, então, que eu não preciso mais ficar ajustando a peça para lá e para cá? O programa do computador já faz o alinhamento e o nivelamento? Exatamente. Que maravilha, hein? Essa união de computador e máquina de medir ela ampliou muito a capacidade de medição. Hoje em dia, nós temos vários tipos de máquina de medir, vários programas para realizar diversas funções. São várias conexões de sistemas e várias configurações. Por exemplo? Por exemplo, você também quer saber? Então preste atenção e fique por dentro. As principais configurações são máquina MMC, assistida por computador, que é o conjunto básico em que os sensores eletrônicos mandam os dados para o computador, que tem um programa que realiza cálculos geométricos. Existe a MMC CNC, com movimentos motorizados, assistida por computador, usada particularmente para medição de peças de grande porte.
A movimentação do sensor eletrônico é feita por um controle remoto, joystick, e os dados são enviados para o computador. Mas não acabou ainda não. Ainda tem a MMC com movimentos controlados por CNC e assistida por computador. Nome comprido, hein? Pois é, essa configuração geralmente é usada para medir em série, uma atrás da outra, peças complexas. Ela usa um programa que grava uma sequência de movimentos que fazem o sensor percorrer a peça, olha lá. O sensor vai fazendo a medição automaticamente e repete o mesmo movimento sempre. Aí dá para checar com rapidez e eficiência lotes de peças. Muito bem. Agora só está faltando essa daqui, Tito. A MMC assistida e comandada por computador. Espera, ela é totalmente comandada por computador, Silva? Quase, Tito, quase. A gente chama esse conjunto de centro de medição. Esse sistema permite a programação dos movimentos do sensor pelas 3 coordenadas, X, Y e Z. Dá inclusive para programar troca de sensores, movimento giratório da mesa, até mesmo usar um sensor eletrônico com movimentação motorizada da ponta de contato. Sofia, eu vi você fazendo a medição de uma peça e reparei que você não media muitos pontos. Me diz uma coisa, quantos pontos eu tenho que apalpar para conseguir as medidas que eu quero? Depende, Caio. Os programas ou funções, eles só permitem que eu faça algumas medidas. E com esses dados eu já posso obter o conjunto. Por exemplo, para definir um plano, um círculo ou uma distância entre 2 retas paralelas, é necessário o sensor apalpar em 3 pontos. Para uma esfera, eu tenho que tocar 4 pontos. Deixa eu ver se eu entendi. Cada função do computador foi criada para realizar um determinado trabalho com os dados enviados pela máquina de medir. E para cada uma dessas funções existe uma estratégia de apalpamento, é isso? É isso mesmo. Então eu vou ter funções que determinam o plano de referência. Ou seja, elas fazem o nivelamento da peça automaticamente com os dados que o sensor envia. Vou ter funções para determinar o ponto de origem. Ou seja, zerar as 3 coordenadas num ponto determinado. Determinar um alinhamento de eixos e planos. Funções para medir, para fazer combinações através de memórias. Tem até programas para delinear contornos. Essa peça aqui faz parte de uma bomba d'água de automóvel. Seu Sérgio, para a gente ter uma ideia do tempo gasto em medições, se eu medisse essa peça aqui com os instrumentos convencionais, paquímetro, micrômetro, traçador, bloco padrão, qual seria a diferença se eu medisse com a máquina de medir? Bom, se fosse pelo método convencional, para medir esta peça, demoraria cerca de 6 horas. Se a gente usasse a máquina de medir sem estar conectado a um computador, levaria umas 2 horas, 1/3 do tempo. A máquina de medir com computador faria estas medições em 25 minutos, 15 vezes mais rápido. Pois é, mas a economia de tempo não é o único benefício da MMC com computador. O sistema dispensa as operações de posicionamento físico da peça para realizar o nivelamento e o alinhamento. Qualquer pessoa com conhecimentos básicos de metrologia pode operar o equipamento. A exatidão é maior porque dispensa o uso de diversos instrumentos e, portanto, o erro acumulado. Se o sistema for controlado por computador, maior a exatidão, já que diminui a interferência do homem no processo. Alguma dúvida, seu Tito? Eu acho que não, Silva. Eu vou dar uma olhada nesses catálogos aqui, depois vou dar uma passada lá no laboratório de metrologia para ver se eu entendi direito. Aí sim eu vou saber se eu tenho dúvidas ou não. Enquanto ele dá uma passada ali, nós damos uma passada aqui. Está na hora da revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu os princípios da medição tridimensional. Conheceu ainda o funcionamento e o sistema de leitura da máquina de medir tridimensional, a MMC, e viu que os sensores destas máquinas podem ser mecânicos, eletrônicos ou ópticos. E, finalmente, viu as possibilidades e vantagens decorrentes da associação da máquina de medir tridimensional MMC com o computador. A gente vai ficando por aqui. E a nossa próxima teleaula vai ser sobre controle trigonométrico. Não